Eu cumprimento os irmãos com a doce e agradável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, você é privilegiado. Você foi escolhido. Dentre poucos, provavelmente poucas pessoas vão ter acesso a essa mensagem, mas é algo de Deus para a sua vida. É algo que Deus escolheu, essa mensagem, para aqueles que são escolhidos de Deus, nascidos para algum propósito muito grande e muito especial. Meu amado, minha amada, aquelas pessoas que estão no mundo sofrendo, lutando contra depressões fortíssimas, lutando contra ansiedades, lutando contra o desânimo, lutando contra estresse, né? E você que tem vivido uma vida atribulada, eu quero te dizer que Deus, você é um escolhido de Deus, e por você ser um escolhido de Deus, você está vivendo assim. Aí você pode estar se questionando, mas por que eu sendo um escolhido de Deus? Ele fala que eu sou um escolhido de Deus por estar vivendo assim. Meu amigo, nós que somos escolhidos de Deus, quando nós não vivemos nos caminhos do Senhor, o diabo ele tenta matar a paz da nossa alma. O diabo ele ataca a nossa alma. Aquele que está em depressão, ele está com a sua alma atribulada, com a sua alma atacada. Os escolhidos de Deus sofrem uma guerra grande, muito grande na sua alma, né? Com pensamentos, né? Por quê? Porque o diabo não deixa a sua alma nem sequer um minuto, nem sequer um segundo respirar, e nem sequer um segundo lembrar-se de Deus. Por quê? Porque a nossa alma sabe que nós somos a imagem, nós somos a semelhança de Deus. E por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, o diabo ele nos aflige na nossa alma, para que ela não se lembre, para que ela se canse, para que ela não tenha tempo de lembrar-se de Deus. Porque se a nossa alma se lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos parte de Deus, então a nossa alma corre para a presença do Senhor, a nossa alma anda em direção ao Senhor. Então, muitas vezes nós somos atribulados no nosso dia a dia, na nossa vida, porque nós somos atacados para que nós não venhamos lembrar-se de Deus, para que a tribulação seja maior do que os pensamentos, do que a vontade, do que o desejo de buscar o Senhor. Então, meu amigo, hoje a sua vida vai mudar. Hoje Deus vai te tirar dessa depressão. Hoje Deus vai te tirar dessa angústia, porque foi assim na minha vida. Foi assim que Ele me ensinou. Foi assim que Ele me mostrou o caminho. Foi assim que eu descobri. E Deus ele quer revelar também para você. Ele quer mostrar para você aquilo que Ele está mostrando para mim agora, aquilo que Ele está falando para mim agora. Então, você foi um escolhido para ouvir essa mensagem. Você é um escolhido de Deus e Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus ele tem um propósito muito grande para a sua vida. Então, escute essa mensagem. Deixe essa mensagem entrar dentro de você, chegar até o seu cérebro e com isso chegar até a sua alma, e deixe a sua alma se lembrar daquele que a criou, daquele que a formou, daquele que faz parte dela. Meu amado, minha amada, quando nós nos separamos de algo que é parte de nós, nós não conseguimos mais ser completos. Se você tirar um membro do seu corpo, um braço ou uma perna, então você descobre que tem algo faltando, não está completo, falta alguma coisa. E assim é conosco. Quando Deus, Ele criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E então Ele soprou
parte dele dentro de nós. E essa parte de Deus que ele soprou dentro de nós é algo dele. Ele soprou da sua boca um vento, um hálito saiu dentro da sua boca, parte de Deus saiu dentro da sua boca e entrou no homem, naquele homem que ainda era de barro. E então o homem foi feito alma vivente. O homem passou a ser alma vivente, o homem passou a respirar. Aquele corpo de barro transformou-se num corpo de carne. E aquele sopro de Deus dentro do homem se transformou em alma, alma vivente. Algo, o que é mais importante é a alma. O que é mais importante dentro de você é a parte de Deus. E o diabo, ele tenta apagar isso de nós. O diabo, ele tenta fazer com que nós venhamos a pensar que a carne é mais importante, que a carne é o principal, mas não é. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, o mundo está errado, o sistema está totalmente errado e muitas pessoas se perderam, se deixaram se levar pelo mundo, crendo que a carne é que é mais importante. Os desejos da carne para muitos é o mais importante, se satisfazer a carne. As pessoas acham que é o mais importante, acham que adquirir riquezas, adquirir bens, acham que se abastar numa vida de regalias, de farras, de bebedeiras, de vícios, acha que isso é o mais importante, né? De adquirir bens materiais, mas não é assim que funciona. A gente vê que muitas pessoas que aparentemente têm fama, têm dinheiro, essas pessoas elas se perdem, essas pessoas entram em uma tristeza profunda, em uma depressão profunda e acaba tirando as suas próprias vidas. A gente vê notícias o tempo todo sobre essas coisas e muitas pessoas, a gente vê, fala direto na televisão que a depressão é o mal do século, né? Mas a verdade sobre a depressão, meu amigo, minha amiga, é uma doença espiritual, né? Você pode ir no médico, você pode chegar lá e consultar com o médico, ele vai te dar alguns remédios. Esses remédios são apenas para a hora que a crise vir, você se dopar. E você se dopando, aqueles remédios vão fazer você dormir e esquecer. Mas quando aquele efeito daquele remédio passar, você continua da mesma forma, do mesmo jeito. Por quê? Porque você não está curado. Quando passar os efeitos do remédio, você vai ver que você está na mesma situação e que a sua vida está do mesmo jeito. Porque isso não resolve. O que resolve é a sua alma se lembrar de que ela nasceu de Deus. A sua alma precisa se lembrar de que ela faz parte de Deus. A sua alma precisa se lembrar de que ela não está no propósito para o qual ela foi criada. A sua alma ela tem que se lembrar que ela não está completa. Ela não está completa. Então, só a partir daí, quando ela se lembrar e que ela se voltar para onde ela deve estar, aí então você será curado, aí então você será preenchido, aí então todos os vazios vão sair, aí então a verdadeira alegria vai entrar dentro de você. É assim que funciona, é desse jeito. Então você precisa se lembrar. Deus, ele disse lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E também a gente vai ler em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 6 ao 9, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito
alma vivente, você é alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você percebe que Deus te criou, e Deus te criou com um propósito. Deus, ele sonhou, teve a brilhante ideia de criar um ser, e Deus teve a brilhante ideia de criar o homem. E quando Deus sonhou com você, comigo, Deus, ele então decidiu criar o homem. Mas antes de criar o homem, ele criou o mundo para o homem. E olha só para você ver o tamanho do mundo. O mundo é algo muito grande. Olha para vocês verem o tamanho do mundo. Deus, quando ele criou o mundo, ele já sabia que ele estava criando o mundo para o homem. O objetivo de criar todas as coisas foi para o homem, foi por causa do homem. Deus criou todas as coisas por causa do amor dele por mim, por você. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou dentro de Adão e Eva a capacidade de gerar novos seres. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e colocou dentro deles a possibilidade de criar novos seres, novas vidas e, o mais importante, novas vidas com almas viventes. E assim se fez, e assim foi, e assim se multiplicou. Não era o desejo de Deus que o homem se perdesse. Mas quando Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uma das características de Deus é a liberdade. E o único jeito de um ser livre é ele tendo à sua disposição, é ele tendo diante dele os dois caminhos, o bem e o mal. Então, quando Deus criou o homem, Deus, ele disse: eu criei um ser semelhante a mim, mas ainda não está completo. Esse ser precisa ser livre, porque isso é justo. O céu é criado, o que rege as leis da terra, do universo, do céu, é a justiça, é ser justo. O justo é que existam os dois caminhos. Deus colocou aquela árvore no jardim para que fosse como símbolo de liberdade, para que fosse a liberdade do homem. E Deus disse: eu criei você, agora eu estou criando a árvore do bem e do mal para que você seja livre. E o maior desejo de Deus é que o homem usasse essa liberdade para escolher Deus todos os dias. Deus desejava que Adão e Eva todos os dias olhassem para aquela árvore, tivessem a liberdade e mesmo assim escolhesse Deus, porque Deus, ele foi bem claro na sua palavra: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Se nós escolhermos o bem, se nós escolhermos a vida, nós vamos viver, porque isso é justo. É justo a gente viver, é justo a gente usufruir daquilo. Mas se nós escolhermos o caminho mau, se nós escolhermos a morte, então é justo também que a gente pague com a morte, com o sofrimento. É justo que a gente pague com a nossa vida, porque é assim que funciona, é assim que é ser justo, é isso que é justo. Então, nós sabemos que a vida produz coisas boas, nós sabemos que a bênção produz coisas boas, nós sabemos que a bênção e a vida é Deus. E nós sabemos que aquilo que é mal, aquilo que não é bênção, aquilo que é trevas, ao caminho, aquilo que é maldição, não vem de Deus, não é coisa boa. E então nós precisamos entender que nós conhecemos, nós somos conhecedores do bem e do mal, nós somos conhecedores daquilo que é certo, daquilo que é errado, e isso é ser justo. Nisso se baseia a justiça de Deus, nisso se baseia ser justo. Uma das características de Deus também, né, além da justiça, além de ser justo, Deus, ele é um ser livre.
E Deus nos criou para sermos livres. E Ele quer que você, com sua liberdade, você escolha Ele. Você decida por Ele. Jesus, quando veio aqui na terra, Jesus, Ele veio livre. Ele veio porque Ele quis, porque como Ele é um ser livre. Ele desejou vir. Ele desejou dar a vida dele por você. Ele desejou pagar o preço por você. Ele desejou, Ele quis, Ele sabia tudo que Ele ia passar, porque Ele é Deus. Mesmo assim, Ele veio no mundo. E quando Ele veio no mundo, Ele veio como homem e também era Deus. E como homem, com um corpo de carne, Ele sentiu todos os desejos, Ele sentiu todas as tentações, Ele sentiu todos os desejos pelas coisas do mundo. E mesmo assim, Ele não pecou em nenhuma delas, Ele não errou. Ele foi fiel até a morte. Ele morreu por causa minha, Ele morreu por causa sua. Ele morreu para que nós tivéssemos uma nova chance de vida. E agora, depois de muito tempo, nós podemos ter novamente salvação, e salvação através do nome de Jesus Cristo. Ele disse que deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar, né? Nos céus e na terra, todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus Cristo. Então essa mensagem de Deus para a sua vida é: deixe a sua alma se lembrar, deixe a sua alma se recordar, deixe a sua alma se lembrar do que ela foi feito, para que ela foi feito. Deixe a sua alma se lembrar de Deus. Ouça essa mensagem, deixe essa mensagem produzir dentro de você frutos dignos de arrependimento. Se alegre no Senhor. Deus, Ele disse: agrada-te de mim e eu realizarei os desejos de todo o teu coração. Muitas vezes nós buscamos o Senhor quando precisamos, quando temos necessidade de alguma coisa. Isso não é se agradar-se de Deus. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, começamos a andar nos caminhos do Senhor, mas é porque estamos querendo alguma coisa em troca. E a nossa carne, ela vê aquilo como um fardo, e aí a nossa carne começa a se sobressair, os desejos da carne começam a ser maior, e então nós começamos a desanimar. Por quê? Porque nós não estamos buscando o Senhor da forma que deve ser buscada. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com oração, com jejum, com louvores, e aí dar liberdade para a nossa alma, dar liberdade para o nosso espírito, para que ele cresça. E quando ele crescer, à medida que ele crescer, você vai ver que a sua carne vai diminuir e você vai se alegrar. Então a palavra do Senhor, essa palavra vai se cumprir. Agrada-te de mim, eu realizarei os desejos do teu coração. Quando você realmente se alegrar em estar na presença do Senhor, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é, porque é a coisa certa a se fazer, porque é isso que deve ser feito, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para estar na presença de Deus, nós nascemos para ser parte dele. É assim que nós somos completos, é assim que a alma é saciada, é assim que a alma vai viver em alegrias. Então, quando nós descobrimos isso, a nossa alma se fortalece, a nossa carne diminui, a nossa carne se enfraquece, e então nós começamos a ter a força de que nós precisamos. E então a palavra do Senhor se cumpre, Ele realiza todos os desejos do nosso coração. E então, quando você se alegrar nos caminhos do Senhor, você vai ver que os seus desejos, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, você vai alcançar, você vai ter, Deus vai te dar, porque você está se alegrando. Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel na sua palavra para cumprir. Então, meu amado, minha amada, volte-se para Deus, deixe essa palavra entrar no teu coração, deixe essa palavra chegar no seu cérebro, subir até a sua alma, e deixa ela se lembrar. Sua alma só precisa se lembrar de Deus, a sua alma só precisa se lembrar daquilo que sacia ela, daquilo que completa ela. É assim que deve ser. Como eu disse para vocês, no mundo, a nossa carne, ela é preenchida com coisas da carne, e até sentimos prazer e sentimos uma alegria, mas é uma alegria, um prazer momentâneo.
é algo que traz prazer e alegria de momento. E depois você quer mais, depois você já não tem mais alegria, então você volta de novo a buscar a alegria. Você acaba entrando no mundo dos vícios, das drogas, nos vícios da carne, dos desejos da carne, e aí você se perde em meio aos desejos da sua carne, porque a carne ela não se sacia, a carne ela não fica saciada, não tem como você saciar a sua carne, não tem como. Nós temos que saciar a nossa alma. A única coisa que é saciar é a sua alma. Quando você vive em espírito, quando você vive em verdade, quando você deixa o seu espírito, a sua alma te guiar, você verá que ela vai querer, vai desejar, você vai desejar pelas coisas de Deus, porque a sua alma, ela deseja e ela quer Deus, porque ela é parte de Deus. Então você vai ver que você vai estar em momentos da sua vida que você vai se pegar sentindo vontade de adorar, sentindo vontade de louvar, sentindo desejo por ler a palavra de Deus. E isso é você se lembrando, é a sua alma se lembrando, que querendo voltar para aquilo que a completa, para aquilo que sacia ela, para aquilo que a deixa, sabe, que traz a paz que você precisa. E quando você fizer assim, você vai ver que não existe mais depressão. Você vai ver que você vai estar curado, porque a depressão ela é uma doença da alma. A depressão é uma doença que acaba com sua alma. E por isso você deve se concentrar em curar a sua alma. Não somente o seu corpo, mas curar a sua alma. E você cura a sua alma se voltando para Deus. Essa era a palavra de Deus para a sua vida. A palavra que é capaz de curar, a palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertar. Deixe Deus libertar você, deixe Deus te colocar nos caminhos certos. Saiba que muitas são as aflições de um justo, mas Deus, Ele os livra de todas elas. Quando você andar nos caminhos do Senhor, você vai passar por problemas, você vai passar por aflições, mas Deus Ele te garante que Ele te livra de todas elas. No final, depois que você vencer cada aflição, cada problema, você vai ver que o problema e a aflição foi necessária. O justo, quando ele passa por um problema, é porque era necessário. Quando o justo passa por um problema e chega ao final daquele problema, ele descobre que aquele problema foi necessário, que aquela aflição foi necessária. Então é assim que Deus nos fez. Quando nós vencemos uma luta, vencemos algum problema e nós vencemos, nós descobrimos então que aquilo foi necessário, que nós então é através das lutas e dos problemas que nós nos tornamos vencedores. O único jeito de ser vencedor é você enfrentar alguma coisa, é você lutar alguma coisa. Então, diante dos problemas nós não podemos desanimar. Deus, Ele disse que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que lutam apoderam-se dele. Nós estamos lutando, estamos enfrentando problemas. Não é para nós desanimarmos, não. Todas as vezes que um justo ele enfrenta um problema, ele passa por alguma luta, ele tem que dar glória a Deus, ele tem que louvar, ele tem que saber que ele é mais do que privilegiado, ele é um privilegiado entre muitos. Porque o justo, o homem de Deus, quando ele enfrenta problemas e lutas, é porque Deus quer dar a ele uma grande vitória. É assim que funciona. A gente vê na vida de todos os homens de Deus, na Bíblia, a gente vê Abraão, o tanto de luta que Abraão enfrentou, a gente vê o tanto de luta que Jacó enfrentou, a gente vê o tanto de luta que Davi enfrentou. Davi enfrentava batalhas grandes, né? Davi enfrentou batalhas com leão, com urso. Davi enfrentou batalhas com gigantes. Davi enfrentou batalhas com exércitos, né? E em nenhum momento ele disse, depois que ele foi ungido, ele enfrentou tudo isso, né? A maioria dos problemas, das guerras e dos problemas, né, e dos gigantes que Davi enfrentou foi depois que ele foi ungido. Ele poderia ter falado, mas eu fui ungido, Deus me ungiu. E agora por que é que eu estou passando por todos esses problemas? Por que é que eu estou passando por todas essas aflições? Porque se Deus me ungiu? Não, Ele não fez isso, né? Muitas pessoas se deprimem
quando começam a andar nos caminhos do Senhor e começam a vir os problemas, elas se deprimem, elas se entristecem. Por quê? Porque elas acham que por elas estarem no caminho de Deus, elas têm que viver somente em paz, elas têm que viver somente tranquilas, sem problemas nenhum. Mas a verdade é que se Deus te chamar, se Deus te colocar nos caminhos dele, e você não enfrentar nenhuma guerra, você não enfrentar nenhuma luta, a vida não terá sentido, você nunca vai ser um vencedor, você nunca vai sentir o prazer da vitória. Só quem enfrentou um problema grande e chegou no final e venceu, e só essa pessoa sabe a alegria que é, só essa pessoa sabe o prazer que é você vencer uma grande luta. A alegria e o prazer da luta, de vencer uma luta, uma guerra, muito maior do que nunca ter lutado, muito maior. Então, nós temos que, o homem de Deus, ele tem que se alegrar diante dos problemas, diante das tribulações, né? Se você é um homem de Deus, se você é um homem escolhido de Deus, está enfrentando por problemas, é necessário, é propósito de Deus para te dar a vitória, para te dar algo muito maior lá na frente, né? Agora, se você é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, mas caiu, errou, fez alguma coisa errada, então você deu brecha, então você abriu e deu legalidade para Satanás, né, entrar na sua vida e te ferir. Então talvez esse problema que você está enfrentando não é para a honra e para a glória do Senhor, mas é por uma legalidade que você deu. Então é necessário, diante dos problemas, diante das lutas que nós venhamos a enfrentar, é importante que nós venhamos sondar o nosso coração, é importante que nós venhamos olhar para dentro de nós e buscarmos dentro de nós o porquê daquele sofrimento, né? E é dois caminhos, né? Nós temos que focar em dois pontos. Ou estamos passando por aquele problema por causa de uma legalidade que nós demos, ou estamos passando por aquele problema por causa que é algo maior que vai vir de Deus, é uma vitória maior que vai vir de Deus. Eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu enfrentei uma luta, que eu enfrentei algo difícil, lá na frente, depois que eu passei por aquilo, veio algo grande de Deus na minha vida, veio uma vitória grande, veio uma bênção grande de Deus para a minha vida. Então é assim que funciona, é assim que o cristão anda, é assim que é a vida com Deus. Então, meu amado, fique nos caminhos do Senhor, fique em santidade, viva em santidade, busque a santidade, busque o Espírito Santo na sua vida e não se afaste do Senhor. Quando os problemas vierem, quando as guerras, quando as lutas vierem, faça como Davi. Alegre-se na presença do Senhor. Vá diante dos seus problemas em nome de Jesus. E assim você vai vencer. E assim, depois que você vencer, você vai ver que você vai se alegrar, que o prazer da vitória vai ser grande, que a bênção de Deus vai ser grande na sua vida. Então é assim que funciona, que você possa ter sido abençoado com essa palavra, que você possa ter sido renovado, que a sua alma possa ter sido renovada, e que você possa então deixar com isso, né? Você deixe, né? Que a sua alma, ela se lembrou, a sua alma se alegrou. Então volte-se para Deus, volte-se para os caminhos do Senhor, volte, deixe a sua alma voltar para Deus, deixe a sua alma voltar a buscar a Deus, deixa a sua alma voltar a ler a Bíblia, a jejuar, a adorar, a louvar, a glorificar o nome do Senhor. E então você vai ver que você vai ser completo, você vai ser totalmente alegre, você vai estar totalmente em paz. E quando nós deixamos a nossa alma voltar para Deus, andar com Deus, aí então, quando os problemas vierem, nós vamos lutar, mas a diferença vai ser essa: nossa alma vai estar em paz, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dores, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das guerras, a nossa alma vai estar em paz. Vamos enfrentar, mas com a alma em paz. Todas as vezes que Davi, um homem segundo o coração de Deus, todas as vezes que ele foi diante de uma batalha, a gente vê na Bíblia que Davi estava em paz, porque Davi estava com Deus, porque Davi estava junto de Deus. A alma de Davi estava ligada à alma de Deus. Então, quando Davi errou e fez coisas erradas, aí então a gente viu Davi tendo a sua alma atribulada, tendo a sua alma
atormentada porque ele se afastou de Deus. Então a gente vê que a nossa alma tem que estar sempre ligada a Deus para ser feliz e ser completa. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor, as misericórdias do Senhor possam ser, sobre a sua vida, e essa palavra vai produzir frutos dignos de arrependimento, e que muitas vidas vão ser salvas através dessa palavra, em o nome de Jesus.